Nesse vídeo eu vou te ensinar por que você precisa ter um bebê que come de tudo. E o ato de comer de tudo, uma grande variedade de alimentos, ele começa desde a primeira alimentação, na introdução alimentar. Com o método 6-9-12, eu já ajudei diversas famílias a fazer a introdução alimentar de seus bebês de maneira correta, fazendo desse momento um momento divertido e super gostoso. Um bebê que come de tudo é um bebê que cresce saudável. Cresce comendo feliz, sentado na mesa com a família, vai para a escola e fica muito menos doente comparado a um bebê que come só besteiras, vive de bolacha traquinas, todinho, danoninho. Um bebê que come de tudo dificilmente é um bebê que corre para um pronto-socorro de hospital. E as consultas com pediatras são só de rotina. Esse vídeo é para uma mames que quer fazer tudo certo na introdução alimentar. Tem uma preocupação enorme em ter um bebê saudável. Também é para uma mames que está super insegura, tem medo do engasgo, não sabe como começar a introdução alimentar, não sabe como oferecer os alimentos, não faz ideia de qual que é a quantidade do alimento que o bebê precisa comer. Uma mãe que tem interesse em fazer tudo certinho na introdução alimentar. E esse vídeo, ele não é para uma mamãe que não está afim de ter esse cuidado na introdução alimentar, não se preocupa muito com a saúde do próprio bebê, vai contar com a sorte e fazer do jeito que uma terceira pessoa for orientar ela. E essa pessoa nem precisa ser da área de saúde, não. Essas mames que eu vou te mostrar agora, todas elas chegaram até mim cheias de insegurança. Não sabiam como fazer direito esse início, como oferecer esses alimentos, morriam de medo de ter um bebê que tivesse um engasgo durante a introdução alimentar. E durante o acompanhamento do bebê comilão, elas foram se sentindo mais seguras. E isso nem é palavra minha, é delas mesmas. Elas me relataram ao final do acompanhamento que elas tinham a certeza de que elas tinham feito tudo certinho e o melhor que elas podiam para o bebê delas. Você pode observar que o método 6-9-12, ele acompanha o bebê dos 6 meses aos 12 meses de vida. O método, ele vai te ensinar a fazer tudo certinho na introdução alimentar, mas também a observar o seu bebê para ver se ele está cumprindo os marcos de desenvolvimento relacionados à alimentação. Tem alguns comportamentos que eles são extremamente importantes na introdução alimentar, para a gente observar se esse bebê vai ter alguma dificuldade no futuro em relação à alimentação. Mas caso o teu bebê tenha essa dificuldade, dentro do método 6-9-12, eu vou te ajudar a contornar essa situação para que aí sim você tenha uma criança que coma de tudo no futuro, um bebê comilão. E um bebê comilão é um bebê que cresce saudável. E esse resultado, ele é visto desde os primeiros dias da introdução alimentar. Mas principalmente ele começa a ser observado próximo dos 2 anos e ele vai daí até só Deus sabe. Eu conheço vários adultos que até hoje não comem nada e eu tenho certeza que você conhece também. Eu até trouxe aqui um vídeo para você ver uma bebê comilona que está bem nessa fase da seletividade alimentar, mas está passando por essa fase tirando de letra. A Tuane fez o acompanhamento com o método 6-9-12, onde eu acompanhei ela e a Catarina ao longo desses 3 períodos da alimentação. Oi, meu nome é Tuane, eu sou mãe da Catarina. Antes da Catarina começar a introdução alimentar, eu tinha muito medo que ela fosse uma criança que não gostasse de se alimentar saudável, que não comesse fruta, verduras, fosse enjoada. Meu irmão é assim, tenho, enfim, parentes assim, e eu tinha muito medo. Não tive dúvidas de procurar uma nutricionista e procurar a Diane para me ajudar. Ela foi de extrema importância na alimentação da Catarina. Hoje ela come brócolis, todo mundo se admira, ela come com vontade, ela come arroz, feijão, assim, ama a fruta. Eu acho que foi muito importante fazer esse acompanhamento. A gente fez acompanhamento de 6, 9 e 12 meses. Indico ela com todas as minhas forças. E olha que engraçado, a seletividade alimentar, ela é uma coisa que ela vem e ela fica caso você tenha feito alguma coisa errada durante a introdução alimentar. Esses dias eu estava no parquinho com a Maria, minha filha de 5 anos, e ela estava brincando com alguns amiguinhos na areia. E eu estava com as mães desses amiguinhos
ao meu redor e estávamos conversando, jogando conversa fora. Só que acaba que todo mundo sabe que eu sou uma nutricionista materno-infantil. Então esse assunto, alimentação, sempre me rodeia. E eu falei uma coisa para elas quando elas começaram a me questionar sobre a alimentação dos filhos delas. A introdução alimentar, ela começa aos 6 meses. E o comportamento que o bebê vai levar para a vida dele também começa a ser formado nesse período da introdução alimentar. Esse comportamento ele vai sofrendo alterações, mas tem uma coisa que não vai sofrer alteração. O paladar do bebê, os sabores que serão desenvolvidos, eles só são desenvolvidos até os 2 anos de idade. Então, tudo que a gente puder oferecer para esse bebê de variedade deve ser oferecido no período de 6 meses aos 24 meses, aos 2 anos. Aí, levantou uma dessas mães e falou: mas com meu filho eu fiz tudo certo na introdução alimentar e ele não come nada. Eu comecei a introdução dele com 4 meses e meio, comecei oferecendo sopa batida. Ele não abria a boca desde o primeiro dia. Aí teve uma época da introdução alimentar que ele aceitou batatinha amassada com feijãozinho, com caldinho de feijão. E ele comeu isso por meses. Era só o que ele aceitava, Nutri. E hoje ele não come nada. Ele é super difícil para provar. Ele ficou o inverno inteiro doente. Agora a gente acabou de sair de um ciclo de antibiótico de 2 semanas e ele já está doente de novo. Eu, como uma pessoa educada que sou, fiquei quieta na hora, né? Mas por dentro eu fiquei extremamente pensativa. Na cabeça dela, o que eu tinha falado e o que ela tinha falado eram a mesma coisa. Na cabeça dela, a introdução alimentar começava com sopa batida mesmo. E na cabeça dela, a introdução alimentar, ela foi feita para a criança aceitar grandes quantidades de alimentos e não uma variedade de alimentos. Foi aí, neste exato momento, que me caiu a ficha para fazer um curso online, que é o Bebê Comilão. Muita gente está fazendo a introdução alimentar nesse método completamente equivocado, que é oferecendo sopa, suco de laranja-lima, mucilon, danoninho, exatamente como as nossas mães fizeram há 30, 40 anos atrás. Aí as crianças crescem, entram na fase da seletividade alimentar, começam a comer só besteira, não aceitam nada de comida saudável, vivem doentes, tomam antibiótico várias vezes durante o ano, não conseguem crescer de estatura, vão para a escola, não conseguem prestar atenção em nada, porque não tem nada de nutriente nesse corpo, só tem caloria vazia, que é das besteiras. Sem contar que o sobrepeso e a obesidade só vêm aumentando. Qual foi o erro crucial dessa história que eu acabei de te contar? Anota o que eu vou te falar agora. Se você quer ter um bebê que come de tudo, você precisa oferecer de tudo. Se você quer um bebê que coma brócolis, ele precisa provar o brócolis e não o brócolis que está dentro da sopa. Não é a mesma coisa. Se você quer um bebê que come chuchu, ele tem que provar o chuchu, não o chuchu que está dentro da sopa. Não é a mesma coisa. Se você quer ter um bebê que come frutas, ele tem que comer as frutas na introdução alimentar e não provar o suco das frutas. Não é a mesma coisa, mames. Se você quer um bebê que come de tudo, você precisa oferecer de tudo. Não só o que o bebê come mais, como foi o caso que eu acabei de te falar, do menininho amiguinho da Maria, que só comeu por meses batata amassada e caldinho de feijão. Cadê o resto? Não tem uma variedade aí. Ele não foi apresentado a uma grande variedade de alimentos. E por isso hoje ele não consegue comer nada de diferente. Ficar esperando que o bebê coma toda a comidinha do prato não nos interessa. Nos interessa que ele conheça uma grande variedade de alimentos. A variedade é 1 milhão de vezes mais importante do que a quantidade. Se você quer um bebê que coma de tudo, você precisa oferecer de tudo. O paladar é formado até os 2 anos de vida do bebê. Você tem esse período para apresentar os sabores ao teu bebê. E isso tudo aliado a um comportamento alimentar adequado, a um bebê que sente na mesa, que se divirta, que seja legal comer. É aí que entra o Bebê Comilão. O método 6, 9, 12 ele é dividido em 3 partes: 6 meses, 9 meses e 12 meses. No primeiro módulo, você vai aprender tudo o que você precisa para começar a introdução alimentar. Quando oferecer água,
Quando o bebê está preparado para começar a introdução alimentar? Quais são os sinais que você precisa observar? Tem também nesse primeiro módulo um e-book de utensílios que eu recomendo para você começar a introdução alimentar, comprando tudo certinho, sem perder dinheiro. Eu também te ensino como você começa a oferecer as frutinhas, quais são as frutas, como é o corte seguro dessas frutas, como oferecer o almoço, o jantar. Eu deixo várias listas em anexo, lista de compras, lista de como que você deve cozinhar as leguminosas, lista de como você deve congelar as coisas para facilitar os processos. Outra coisa que eu bato muito na tecla é como você deve fazer o momento das refeições. Como que deve ser quando a mamãe e o papai sentam na mesa, qual deve ser o comportamento esperado do bebê aos 6 meses, o que ele deve fazer com o alimento. Conversamos muito também sobre quais são as quantidades de alimento que o bebê deve aceitar aos 6 meses de vida. Logo após o módulo 1, que é o módulo de 6 meses, nós temos o módulo 2, que é sobre alergias alimentares e janela da imunidade, onde eu te explico tudo que você precisa saber sobre alergias alimentares na infância, como preveni-las, e eu até te forneço um checklist de alimentos para que você possa oferecer todos esses alimentos potencialmente alergênicos dentro da janela da imunidade. E esse checklist ele vem até com as receitinhas para facilitar bastante o ato de você oferecer os alimentos alergênicos ao teu bebê e não deixar nenhuma dúvida de que você está fazendo tudo certinho. Aos 9 meses, no módulo 3, eu vou te ensinar a observar o seu bebê para ver se ele está cumprindo todos os marcos esperados para a idade. Se ele já faz o movimento da pinça, como que ele age ao tocar nos alimentos, como ele age quando você oferece os alimentos a ele, qual que é a quantidade do alimento que o bebê está aceitando. E caso tenha alguma coisa errada, eu te ensino a fazer os estímulos necessários para que o bebê consiga desenvolver um pouquinho mais. Eu tenho certeza que esse é o único curso que você vai ver uma nutricionista te ensinando a observar o teu bebê. Aos 12 meses, no módulo 4, nós vamos observar se o seu bebê está cumprindo os comportamentos que ele deveria para essa faixa etária, qual que é a quantidade de alimentos que esse bebê está aceitando, como ele está se comportando ao sentar na mesa, e também é o momento que o bebê vai começar a entrar ainda mais nessas questões sociais da alimentação. Também eu tenho uma aula no módulo 4, onde eu te ensino a comprar os alimentos processados nos mercados, para facilitar os processos, para facilitar na hora que você estiver cozinhando as refeições. E tudo isso eu vou te ensinar a fazer essa compra efetiva, ir no mercado. E dentro dessa aula, inclusive, eu vou deixar até uma listinha para você levar para o mercado e comprar as coisas que a gente acabou de conversar na aula. Você pode até imprimir. Agora você deve estar pensando, será que o bebê com milão é para mim? Será que eu vou conseguir cumprir tudo o que o curso ensina? Será que eu vou ter tempo de assistir às aulas? Será que eu vou me sentir segura em fazer este método 6, 9 e 12? Então, para te ajudar nessa decisão, eu vou te dar 3 bônus que vão facilitar demais a tua vida. O primeiro bônus é um e-book de mais de 45 receitas, com vários alimentos que você e o seu bebê vão poder consumir na introdução alimentar. Tem de tudo lá dentro, como cozinhar os feijõezinhos diferentes, carnes ensopadas diferentes, panquequinhas, bolinhos, sorvete, enfim, uma variedade enorme de receitas. Mas ainda assim, eu tenho o segundo bônus. O segundo bônus é um cardápio para a família inteira, que vai conter 4 refeições: café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Mamis, esse cardápio de 1 mês vai facilitar tanto a tua vida que tu não faz ideia. E ainda tem o bônus número 3. O bônus número 3 é para aquelas mamis que vão precisar deixar as crianças nas escolinhas. E para que a escolinha continue seguindo o método que você está fazendo de introdução alimentar, eu vou fazer uma carta de recomendação para que você leve até a escola e a gente continue com esse processo de introdução alimentar de maneira correta. Porque, infelizmente, mames, tem muitas escolas que não fazem o que deveriam na introdução alimentar. Oferecem gelatina, mucilon, açúcar com as frutas, um caos. Mas isso não vai acontecer com você, que é uma mamãe do curso Bebê com Milão. Agora, eu tenho certeza que nesse período que você está aqui comigo, você já teve muitos aprendizados. Então, te peço, não cometa os erros que a maioria das mamães vão cometer.
Tentar seguir a introdução alimentar sem nenhum guia, fazer como os antigos faziam ou até buscar uma informação, mas de um profissional completamente desatualizado em relação à alimentação. Se você fizer coisas erradas nessa fase crucial, que é dos 6 meses aos 2 anos, você estará jogando a saúde do teu filho na sorte, correndo um risco enorme de ter um bebê que não come nada. O bebê comilão, ele foi idealizado todinho por mim. E ele foi idealizado e desenhado com esse método por ter sido tudo que eu vivi nos últimos 4 anos trabalhando com a introdução alimentar e ensinando bebês a comerem de tudo. Eu ouvi todas as queixas e todas as principais dificuldades dessas mamães. Hoje em dia, a Catarina, a Alicia, a Eva, o Bruno, a Sofia, são bebês comilões, bebês que comem de tudo. E eu também quero que o seu bebê seja um bebê comilão. Eu sei, mames, que você também tem suas inseguranças. Tem medo de investir seu tempo, tem medo de investir o dinheiro, mas vamos ser sinceros, o valor do curso é R$ 497 e esse valor ainda pode ser parcelado. Eu tenho certeza que você nem pestarejou quando você foi comprar o carrinho do seu bebê, foi comprar o berço do seu bebê, que é um utensílio extremamente caro e quase que ninguém usa berço. Eu sei que você vai nas lojas de roupa de bebê, fica louca, compra a loja inteira, muito mais do que esses R$ 497 que é o valor do curso. O medo faz parte, dá medo ser mãe mesmo. Dá medo sabermos se estamos fazendo tudo certo na introdução alimentar do nosso bebê. E o resultado ele nem vem agora, ele vai vir mais pra frente. Quando você olhar, ver o seu filho brincando com a mangueira no seu quintal um sábado à tarde, sem medo desse bebê ficar doente, porque ele tem uma excelente alimentação e uma saúde de ferro. O resultado vai vir quando você for na casa de alguém, essa pessoa perguntar, o que eu faço para o teu filho comer? E você falar, pode fazer qualquer coisa, ele come de tudo. E você vai chegar na fase de você também receber um amiguinho na sua casa e você perguntar para a mãe, o que ele come? E ela te passar uma lista de 3, 4 alimentos e você falar, meu Deus, essa criança não come nada. O resultado vai vir quando você for nas consultas com o teu pediatra, sempre de rotina, nunca de emergência, e o teu bebê estar sempre evoluindo bem, tendo uma excelente curva de crescimento. O teu bebê estiver comendo em família, conversando com você, comendo de tudo na mesa, e alguém chegar para você e falar, nossa, o teu filho é a única criança que não está no tablet aqui no restaurante. E isso eu tô te falando por experiência própria. Aconteceu comigo, com os meus filhos. Uma pessoa veio me dar parabéns, que os meus filhos eram os únicos do restaurante que não estavam comendo, assistindo no tablet. Se você ficou interessado, quer entrar para o Bebê Comilão, clica nesse link aqui abaixo. Imediatamente você terá acesso ao curso por 1 ano. O curso é totalmente online, você pode assistir as aulas a hora que você quiser. São aulas curtas, breves, mas que vão te ensinar tudo o que tu precisa para ter um bebê comilão. Quando você clicar nesse link aqui abaixo e fazer a sua inscrição, você vai receber um e-mail com essas informações de acesso. O curso está dentro da plataforma Hotmart e assim que você entrar, as aulas já estão liberadas para você. E se você adquirir o bebê comilão e por algum motivo quiser desistir da compra, você tem até 90 dias para pedir reembolso. Eu te retorno o valor investido na hora. Mamis, agora seja muito bem-vinda! Um beijo!